Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. O Vasco finalmente venceu em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Nesse domingo, o Cruz Maltino bateu o Grêmio por 1-0 em seu estádio, voltou a vencer na competição e deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro. Primeira vitória do Ramon Dias no comando do Cruz Maltino e primeiro gol também do Verratti, estreante da tarde, que entrou no segundo tempo e fez o gol único da partida. E é exatamente esse gol que a gente vai analisar aqui por um outro ângulo, né? Muita gente focou, claro, na finalização do Verratti, na entrada do Peck, né, vindo ali por trás, mas a gente vai analisar esse gol desde lá de trás, desde a construção aqui, ó, nos pés do Zé Gabriel, até para a gente entender um pouquinho das ideias do Ramon Dias. Até falei um pouco sobre isso na live pós-jogo, né? O Vasco atuou num 4-1-4-1, bem diferente do 3-5-2 que muita gente imaginava por conta da presença do Robson Bambu atuando mais pelo lado direito, né? Não era um terceiro zagueiro, era realmente um lateral, assim como o Miranda, quando entrou na vaga dele, também fez função de lateral, chegando até na linha de fundo, no caso do Miranda, até pisando dentro da área. E esse 4-1-4-1 tinha exatamente o Zé Gabriel entre as linhas. E é ele quem iniciava a construção do jogo do Vasco. Muitas vezes baixava, inclusive, como um terceiro homem ali entre os dois zagueiros. E aí você tinha o Paulinho e o Marlon Gomes, que entrou na vaga do Praxedes, isso já na segunda etapa. Eram os dois homens mais por dentro nessa construção. Gabriel Peck na direita, que iniciou pelo lado esquerdo, né, e o Orelhano aqui pelo lado direito. Depois o Eric Marcos entrou pelo lado esquerdo e empurrou o Peck lá pela direita. E foi o melhor momento do Vasco. Porque o Vasco, no primeiro tempo, teve posse ali, de uma certa maneira, igualada, né, com o Grêmio, 50-50 aproximadamente, mas não conseguia ser agressivo, não conseguia entrar dentro da área do Grêmio para finalizar, não conseguia construir uma jogada para finalizar da entrada da área. Tinha muita dificuldade na hora de se movimentar, fazer um jogo mais associativo e encontrar os espaços. Quando o Paulinho vai jogar um pouco mais na direita e depois o próprio Peck vai também pela direita, é o momento que o Vasco melhora na partida. E aí a gente vê que o Zé Gabriel primeiro erra o primeiro passe, na segunda bola ele busca um passe não mais por dentro, para sair um pouquinho da zona de pressão e abre no Peck lá pelo lado direito. Lembrando, era o Orelhano na primeira etapa e o Peck é deslocado para lá, função que ele exerce desde o início da temporada, né? O Peck, muita gente falava em até, joga pela esquerda, por Orelhano jogar pela direita, então joga até por dentro, e o lugar que o Peck realmente rende um pouco mais é pela direita. E muita gente, às vezes, não entende. Ponta de pé trocado, isso não existe e tal. E existe exatamente para que aconteça lances como esse do gol do Gabriel Peck. O Peck, se a gente lembrar aqui no primeiro tempo, teve uma chance de finalizar numa bola invertida pelo Praxedes, que ele domina para dentro e finaliza de direita por cima, sem perigo. Exatamente porque a perna dele, que não é a boa, a direita, era a perna que estava um pouco mais para dentro. Assim como no iniciozinho do segundo tempo, o Paulinho dá uma bola para ele, ainda atuando pela esquerda, ele recebe fazendo a diagonal e quando ele recebe, essa bola vai exatamente para o pé direito dele para ele finalizar, ele acaba sendo travado na hora do chute. Ou seja, a ideia de você jogar com o pé trocado é para que no momento que você faça esse corte para dentro, você tenha a chance de finalizar ou de dar um último passe. E aí a gente vê a movimentação aqui, ó, do jogador que estava como meia-direita, que era o Paulinho. O Paulinho inicia o jogo mais pela esquerda e o Praxedes pela direita. Só que o jogo não desenrolava tão bem nem por nenhum dos dois lados. O Vasco buscava um pouco mais o jogo com o Orelhano pelo lado direito, só que o Praxedes não aparecia para receber essa bola. E o Orelhano, por característica, é um jogador muito mais de condução do que desse jogo mais associativo, de passe, movimentação, toca, recebe. É um jogador de buscar a jogada individual, o drible, para ele mesmo definir a jogada, dando o último passe ou finalizando. O Peck não. O Peck já é um jogador que busca um pouco mais esse jogo associativo e o Paulinho é o cara que tem um pouco mais de qualidade nesse passe, mais do que o Praxedes. O Praxedes é mais um organizador de fazer inversão de jogo, de fazer uma bola longa, não tanto desse passe um pouco mais curto. E é exatamente como o Vasco constrói. Peck, Paulinho se movimenta, a bola volta para o Miranda, que já havia entrado no jogo também como lateral. Olha como é que o Miranda avança. Não fica.
Ou seja, não era um terceiro zagueiro, era, na verdade, um lateral. E aí você tem 3 jogadores. A gente fala de falta triangulações no Vasco, falta em muitos momentos por falta de aproximação. E nesse caso, a gente teve o Miranda passa, arrasta a marcação e o Paulinho fica livre. E olha a movimentação do Peck. Muita gente tem essa dúvida, né? Até quando o Orelhano fez um bom jogo contra o Corinthians e deu assistência para o Peck fazer gol, o pessoal, viu como é que o Orelhano rende melhor no meio? E a gente comentava aqui, bom, jogar pelo lado direito não impede o Orelhano de flutuar por dentro. Muito pelo contrário. O próprio Gabriel Peck, com 9 gols e 3 assistências na temporada, mostra muito bem que jogar pela direita aproxima ele do gol, não distancia, ou seja, joga ele para uma zona mais central. E a movimentação do Peck mostra exatamente isso. Ele até recebe, inicia jogado pelo lado direito, mas ele avança depois por dentro. Encontra o Paulinho, que subiu muito de produção na segunda etapa, atuando exatamente mais pelo lado direito, principalmente se aproximando do Peck. E aí aquele jogador que tem qualidade no passe, constrói, o Peck vai de direito no fundo e serve o Verratti. E aí é a jogada do centroavante. A gente falou muito aqui do Verratti, né? 1/3 dos gols dele marcado pelo Belgrano, marcados exatamente de cabeça. E mesmo não tendo sido um cruzamento alto, foi de cabeça que o Verratti marcou o seu primeiro gol, camisa do Vasco. O ponto final dessa construção. Mas começou lá atrás, com o Zé Gabriel, os interiores à frente dando opção de passe, tanto Paulinho quanto Marlon Gomes, jogada se desenrolando pelo lado direito, mesmo tendo um lateral com mais características defensivas, subindo no apoio, assim como o Robson já havia subido para fazer cruzamento também, o Miranda subindo também para arrastar a marcação, para ser mais uma opção de passe, para ajudar nesse jogo de mudança de corredor, não ser um ataque sempre em linha reta, e o Paulinho e o Peck sendo decisivos. Peck, mais uma vez, no seu lado preferencial, que é o lado direito, e o Paulinho se encontrando por ali também na segunda etapa. Passam a ser peças importantes para o Ramon Dias nessa construção de jogo. Essa aproximação de ponta e meia pelos lados, com a chegada também do lateral, para você ter pelo menos 3 jogadores por ali para ajudar nessa construção. O Vasco, em muitos momentos, é um time que ataca muito em linha reta, né? Buscando sempre jogada de linha de fundo para cruzar essa bola para a área. Com o Ramon Dias, mesmo o Vasco tendo mais posse do que o Grêmio, foram 19 cruzamentos só, mesmo tendo o Verratti, que é um especialista ali no jogo aéreo, já no segundo tempo. A média com o Barbieri vinha sendo de 27 cruzamentos por jogo. Né? Então a gente vê a diferença, uma queda muito brusca, mesmo tendo mais posse de bola, mesmo atacando mais do que o Grêmio, principalmente na segunda etapa. Então é uma ideia, buscar o jogo um pouco mais por dentro. Isso passa pelo bom desempenho do Praxedes e do Paulinho, e também pela mobilidade, pela liberdade que tem tido Orelhano, Peck, Eric Marcos, enfim, os pontas do Vasco quando estão em campo para buscar esse jogo mais por dentro. Com o Barbieri um pouquinho mais engessado. Na maioria das vezes eles recebiam essa bola sempre na ponta e quase sempre muito isolados. Agora tem um pouco mais de aproximação, e foi com essa aproximação de meia e ponta que o Vasco construiu o seu gol contra o Grêmio.